Temos uma tarde abençoada e poderosa, amém, irmãs? Estou sentindo falta de muitas irmãs ainda. Bom, irmãs, agora à tarde, eu quero começar falando. Coloca um pouquinho de retorno para mim. Só um pouquinho, tá sem nada aqui. Som. Alô, som. Som, alô, som, som. Tá bom, já chegou. E eu quero começar falando então agora, antes de nós entrarmos no lançamento da apostila, eu quero falar para as irmãs a respeito do nosso trabalho, um pouco para as novas e um pouco também para as que já estão, para serem despertadas também para o que Deus quer fazer através das nossas vidas. Amém, irmãs? Então, eu quero falar a respeito de como ser levantada uma discipuladora, quem pode ser levantada uma discipuladora, como também nós levantarmos líderes em treinamento. Porque o Senhor tem para nós um crescimento. Amém, irmãs? Amém? Vocês estão comigo aqui? Amém? Todo mundo prestando atenção? Amém? Pega aí seu papel para você anotar. Essa parte que eu vou falar das discipuladoras tem no manual do discipulador, tá? Eu selecionei algumas partes apenas, porque eu vou falar essa parte bem rapidinho, porque nós temos bastante coisa para falar da apostila, tá? Então eu quero que você preste bastante atenção e que você possa anotar. A parte de líderes em treinamento eu mesma aqui escrevi, tá? Então, eu quero que você... esse não tem PowerPoint, tá? Pois eu vou pedir. Então, para nosso trabalho, nós trabalhamos com um crescimento. Nós sabemos que nós vamos crescer, já temos crescido, né? E nós vamos crescer muito mais. Amém, irmãs? Isso assim, o que nós temos hoje é só o começo do que Deus vai fazer. Muito mais, porque o Senhor tem urgência. O Senhor Jesus está voltando e o desejo do coração de Deus é despertar muitas pessoas para se posicionar nesse exército para a última colheita. Então, nós estamos participando, você tem o privilégio de participar da última colheita, que é essa colheita que nós estamos preparando essa geração, porque vai ser a geração que será arrebatada provavelmente. Então, os sinais já têm se cumprido e nós estamos dentro desse contexto. Eu lembro quando eu era criança, eu aprendia sobre a palavra de Deus e eu falava, nossa, mas eu queria tanto ter vivido na época de Jesus. Eu queria tanto ter estado com Jesus. Eu ficava pensando, como seria, né? Eu ir lá olhar e Jesus estar com Jesus. Mas depois, quando eu me tornei mais madura, eu entendi que o grande privilégio era estar aqui e ser arrebatada. Aí passou a ser meu sonho. Senhor, eu queria tanto ser arrebatada. Já pensou eu estar no dia do arrebatamento aqui? Vai ser sobrenatural, né? Não sei se eu vou estar, né? Mas eu tenho desejo de participar disso. Uma vez eu sonhei e eu tive a sensação que eu estava tendo arrebatado, que Jesus tinha voltado. E parecia que eu saía mesmo do meu corpo. E foi uma coisa assim extraordinária. Senti muita presença de Deus. Acho que Deus falou, vai ser bom. Tá um gostinho do que vai ser. Né? Porque é muito poderoso isso. E nós estamos participando desse tempo. É o tempo em que Jesus está voltando. É o tempo em que nós estamos preparando e semeando a palavra para que haja uma grande colheita. Amém? Então, o Senhor tem pressa. Então, por isso que Ele tem despertado e nós temos que orar. Porque Jesus nos ensinou. Ele falou assim, olha, a seara já está branca, ou seja, já está prontinha para ser colhida, mas são poucos os ceifeiros. E aí Jesus falou, Ele constatou isso, que eram poucos. Mas Ele falou assim, qual que deve ser a nossa postura? Ele falou assim, clamai então ao Senhor da seara que envie mais ceifeiros. Então, essa é uma direção de Deus para nós. Então, nós temos que clamar ao Senhor por mais ceifeiros. E nos preparar para o grande crescimento que o Senhor quer dar para nós. Você consegue imaginar o tanto de pessoas perdidas em Ribeirão Preto? Só aqui em Ribeirão Preto? Tanto de pessoas que estão caminhando para o inferno, sem retorno, sem segunda chance? Tanto de crianças que têm sido ceifadas ainda na infância, sem conhecer a Jesus? Então, é muito grande o nosso trabalho. Fala para a irmã que está do seu lado, é muito grande o seu trabalho. Então, Deus tem
o propósito para nós, que nós possamos crescer. E para isso, você precisa ter essa visão que eu estou falando de crescimento, de que Deus deseja fazer, que Deus deseja nos ampliar. E você não deve ficar, eu estou só liderando uma célula. Você tem que ter visão. A visão é muito importante. Porque se você tem uma visão limitada, você não vai para lugar nenhum, não é verdade? Uma vez tinha uma frase que falava assim, eu era adolescente, eu gostava de frase. Não sei se as meninas ainda gostam hoje. Mas eu sempre tinha aquelas frases, eu tinha uma pasta só com frases e exemplos, ilustrações. E ele falava assim, coloque o seu sonho coloque o seu sonho, mais ou menos assim, irmãs, não lembro direito. Coloque seus sonhos na lua ou no sol, você vai alcançar as estrelas. Né? Então, por exemplo, se você colocar o seu sonho muito baixo, ter uma visão pequena, você não vai para lugar algum. Mas quando você coloca seus olhos nas alturas, então Deus te leva para os lugares altos. Talvez você não chegue lá onde você achou que ia chegar, mas você vai chegar muito longe, não é verdade? Então, nós temos que olhar para isso. Então, Deus deseja que nós sejamos uma equipe grande. E como igreja, nós trabalhamos assim, porque a nossa visão é que cada um seja um ministro, mas que todos possam ser acompanhados. Todos possam ser cuidados, tenham relacionamento. E essa visão realmente é muito poderosa quando ela é praticada de uma maneira séria, dentro do mover de Deus. Né? Então, o que acontece? Nós temos os líderes, tanto homens como mulheres, que cuidam de outras pessoas e que apacentam as pessoas, cuidam. Então, você chega, uma igreja em célula, ela acolhe todo mundo, porque embora a gente esteja no macro, a gente esteja no coletivo, nós também estamos no individual. Porque uma pessoa chega, ela é da sua célula, não é? Aí você senta perto e você conversa, você cuida dela. É diferente. Então, lá em Goiânia, é muito grande a igreja. Tinha mais ou menos 4.000 pessoas no culto. Mas a gente sabia exatamente onde estavam as pessoas mais chegadas. A gente já combinava e a gente já sentava junto. Então, embora fosse uma igreja grande, também era uma igreja pequena, porque a gente também tinha comunhão, a gente tinha aquele prazer de estar entre a rede, de estar entre a sua célula, de estar no seu discipulado. Então, nós trabalhamos assim com esse intuito, de que todos possam ser amparados, todos possam ser cuidados e o trabalho seja feito com eficiência. Amém, irmãs? Então, na palavra de Deus, fala a respeito de capitães de tropa, né? Que são pessoas que Deus destaca para conduzir outras. Então, isso tem lá no Antigo Testamento, quando ia para a guerra. Então, o Senhor deu direção mesmo para Josué, que ele levantasse capitães, pessoas que iam estar à frente. Então, baseado nesses princípios da palavra de Deus, que eu não vou poder falar aqui muito, porque não é o nosso foco hoje, mas tudo está bem detalhado lá no Manual do Discipulador. E se você tem no seu coração, já tem queimado agora. Lembra que eu falei ontem que às vezes Deus nos dá graça para fazer algo e a gente torna a graça vã? Então, quando que é isso? Quando queima no seu coração essa vontade. Você acha que o diabo ia produzir vontade no seu coração para você ser uma discipuladora? O que vocês acham, irmãs? De jeito nenhum. Ele ia falar, imagina, você está louca de ser discipuladora? Você quer mais trabalho? É isso que o diabo fala. Agora, quando está no seu coração o desejo de avançar, de se tornar uma discipuladora, alguém que influencia, é porque Deus está movendo sobre a sua vida. E você, então, precisa não tornar vã aquilo que Deus tem dado para você. A graça que está sendo derramada. Então, se você tem sentido isso queimar nos seus dias, no seu coração esses dias, o que você deve fazer? Compre o Manual do Discipulador, comece a ler, comece a orar e a se preparar para que Deus possa te levantar. Amém? Lembra sempre da frutinha madura, lembra? Que tem o tempo certo? Então, fala, Senhor, me amadurece, eu quero ser aquela frutinha madura que Deus pode me usar. E aí, como então que a gente faz? A discipuladora cuida de algumas líderes que vão cuidar do seu rebanho. Então, é o auxílio que não dá para eu cuidar de todo mundo, não dá para o pastor da igreja cuidar de todo mundo por causa do crescimento. Né? Então, nós vamos nos multiplicar e vamos crescer. Então, com esse crescimento, tem a necessidade de ter outras pessoas que são levantadas também, como capitães, pessoas que vão estar à frente, que têm um encargo maior e que vão estar cuidando de outros que são também que cuidam de outros. Olha que maravilha, né, irmãs? Hoje, lá em Cuiabá, já tem discipuladora de discipuladora. Fora obreiro e pastor, de tão grande que ficou. Então, para ser bem cuidado, tem que ter um trabalho bem eficiente, porque senão alguém fica descuidado. Né? Então, quem que é o discipulador? Qual que é a função dele? A função é liderar um grupo de pessoas para um trabalho específico, que é o trabalho de acompanhar, de gerar, e eu vou falar rapidamente aqui.
né? Mas quem que é esse discipulador, então? É alguém que foi treinado em uma célula e aprovado como líder. Então, para se tornar um discipulador, precisa primeiro ser aprovado, né? Tudo na obra de Deus e no caminho que o Senhor tem para nós é um processo, né? É um processo. Então, Deus, Ele vai nos preparando e vai nos ampliando a nossa visão e a gente vai, então, avançando. É alguém que tem capacidade de liderança maior que a de seus liderados. Então, tem que ter uma capacidade de liderança desenvolvida. Pastora, não sou boa nisso. Mas você pode ser treinado. Fala para a sua irmã, você pode ser treinado. Enquanto a gente está vivo, está respirando, ainda tem coisa para aprender. Amém, irmãos? A gente não vai, não consigo, não, isso eu não dou conta. Não, você pode aprender. Os discipuladores ou discipuladoras são elas de uma corrente, porque eles unem o pastor ao rebanho. Então, é a forma que tem de nos unir, né, com todo o rebanho. Bom, eu vou falar aqui a respeito dos critérios. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu queria falar. Não posso gastar muito tempo com isso, né? Eu vou falar para ser um discipulador. O que precisa, então, para ser um discipulador? Demonstrar, vou falar 4 pontos nesse item, tá? Se você quiser anotar. Demonstrar sua capacidade na liderança, ser temente a Deus, ou seja, ser uma pessoa dependente. Não pode ser aquela pessoa independente que faz do jeito que ela quer, porque senão não vai dar problema e não vai fluir realmente aquilo que é a vida de Deus que nós queremos que flua. Então, isso é um pré-requisito, né? Alguém cujo caráter foi aprovado. Então, não pode ter alguém que tem dificuldade de caráter, né? Quer dizer que o discipulador vai ser perfeito? Não. Mas as coisas básicas não pode ter. Já tem que ser mais maduro. Amém, irmãos? Tem que ter avançado em alguns aspectos do caráter. Então, o que são esses aspectos? Tem que ser alguém que é fiel, que é comprometido com a sua liderança. Então, alguém que está em dúvida se gosta ou não da visão da igreja, não serve para ser discipulador. Porque ele nem está comprometido com a liderança, com a visão da igreja, e também não é alguém fiel. O que é alguém fiel? Alguém fiel é alguém que não muda, né? Que não fala uma coisa na frente e outra coisa por trás. É alguém que é o que ele é. É fiel, a sua liderança é fiel em todos os momentos. É disposto a trabalhar na obra de Deus. Então, precisa ter disposição. Fala assim, disposição. Então, qual que é essa disposição? Precisa ter disposição para investir tempo para cuidar das células. Então, é certo que uma líder, ela investe muito tempo, ela já se dedica. Mas o discipulador é uma medida maior. O encargo é maior. Eu sei que vocês aqui têm os modelos das discipuladoras, vocês sabem, observam, vejam quanto que elas trabalham. Né? Então, tem que ter disposição. Por isso que você tem que desejar, porque você vai ter que trabalhar bastante. Né? Então, quanto mais aumenta a posição, maior é o encargo, maior é o trabalho. Né? E o apóstolo Paulo falou, eu frutifiquei mais porque eu trabalhei mais que todo mundo. O apóstolo Paulo não estava sendo arrogante, ele estava constatando um fato. Ele abriu mão de outras coisas para poder trabalhar mais para a obra do Senhor. Então, o discipulador é alguém que entende numa certa medida, não precisa ser na medida do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo ele viajava exclusivamente para isso. Né? Mas a discipuladora ela tem que ter mais disponibilidade, ela tem que ter mais condições. Se ela tem um desejo, mas ela não tem tempo, não tenho tempo, eu não tenho com quem deixar o filho, eu não tenho. Então, se não tem algumas questões resolvidas, não consegue fazer, então não pode ser nesse momento. Amém? Tem que também cuidar das células, visitar, se reunir, né, porque tem algumas reuniões, treinar outros, e alguém disposto a se desgastar para Deus. Certo? Agora, quais são os critérios para se levantar um discipulador? Primeiro critério básico é ter multiplicado a sua célula. Porque quem não multiplicou a sua célula jamais vai conseguir ensinar outro a multiplicar. Porque ele mesmo teve essa experiência. Né? De passar aquele tempo difícil, que as crianças não vão, de buscar as crianças, né? De investir tempo, de orar, de se desgastar para que a sua célula possa avançar. Então, o discipulador, primeiro, tem que multiplicar, tem que ter multiplicado a sua célula. E é muito provável que, quando chegar a ser levantado no discipulador, já vai ter multiplicado mais de uma vez. Né? Por quê? Porque você vai perceber outros aspectos que estão junto com isso, não é só multiplicar é um pré-requisito. Então, se tiver as outras coisas, mas não tiver multiplicado, não pode ser levantado. Certo?
Agora, o segundo, agora também é só o primeiro, tem ainda outras coisas que precisam ser respondidas. Então, precisa seguir o padrão da igreja em sua célula, ou seja, os valores. O que são os valores? É aquilo que nós cremos como igreja, a nossa fé. Então, você precisa, aquele que vai ser levantado tem que ser isso muito claro, né? Os valores da igreja e os princípios. Então, os valores é aquilo que nós cremos, e os princípios é a forma como nós praticamos, né? O nosso modo de viver a igreja. Tá? Precisa também ser aprovado em seu discipulado. Então, quem levanta uma discipuladora é a discipuladora. Então, quem tem que aprovar e dizer para o pastor que está pronto é a discipuladora que vai dizer. Né, o tanto que você tem respondido, que você tem. Então, aqui tem algumas coisas. Coração ensinável, ou seja, é uma pessoa que segue direção, que não é independente, que é submissa, né, que é aprovada no caráter, no compromisso, na lealdade, na santidade, que tem bom testemunho diante dos irmãos. Também precisa, quarto, reconhecer a liderança da igreja. E quinto, precisa desejar ser levantado um discipulador e concordar com essa função. Certo? Então, aqui são alguns pré-requisitos, eu estou falando bem rápido, isso dá para ser discorrido mais, mas eu estou dando só uma direção para as irmãs, para que você possa, então, vislumbrar isso e também começar a caminhar nessa direção. Então, você precisa saber que o Senhor quer te levantar, mas você precisa responder. Amém? Então, quem que é uma discipuladora? É aquela que já tem essa... Quando a gente falou sobre liderança, né, a pessoa que tem liderança, é aquela pessoa que as outras pessoas mesmo já reconhecem. Fala, nossa, essa pessoa ela precisava ser levantada, porque ela realmente é uma influência para nós. Então, as próprias irmãs já reconhecem. Né? Então, as irmãs, principalmente irmãs que ela gerou, que ela levantou como líder em treinamento. Então, essas irmãs que vão ser o rebanho dela, reconhece, fala, nossa, a mulher de Deus fala na minha vida. Né? Então, isso é muito importante. E aí, essa liderança vai sendo, então, aprovada. As funções que a discipuladora tem, é discipular, são 3 funções resumidas aqui, que é discipular. Nesse discipular, está incluído orar pelos discipuladores, orar pelos discípulos, né? Porque como que você vai ser levantada para discipuladora se você não tem o hábito da oração? Nem dá. Né? Então, para ser levantada discipuladora, eu vou chamar, vem aqui, ora aqui por mim. Né? Aí eu vou sentir a temperatura, porque quando a pessoa ora, você sente a temperatura. Né? Então, se a pessoa é muito fria, não ora, quando vai falar, fica aquela oração fria, fica bocejando na hora da oração, é porque está bem longe de ser uma pessoa madura em oração. Então, para que você possa orar pelos discípulos, você precisa primeiro ser uma pessoa intensa na oração. Ensinar a palavra, né? Ensinar a ter comunhão pessoal com Deus, é o desafio da discipuladora com a sua equipe. Ensinar as finanças, ou seja, ensinar suas líderes. Na verdade, as líderes já deveriam saber lá no cursão, né? A dizimar e ofertar. Mas tem pessoas que têm dificuldade, às vezes chega na liderança com essa dificuldade. Então, a discipuladora tem que auxiliar, ensinar, falar, liberar para que a pessoa possa receber. Nos relacionamentos, tem que intervir, às vezes tem que falar problema de casamento, né? Coisas que ela precisa, então, ingerir mesmo, colocar, orar. Né? Precisa também orientar na questão da santidade. Então, são aspectos da vida que, esses aspectos que ela vai ministrar, já são coisas que ela já venceu na vida dela. Né? Formar o caráter de Cristo na vida dos discípulos, treinar, promover maturidade espiritual. A segunda coisa é supervisionar as células, né? E a terceira é se relacionar, como cada um sempre se relaciona com quem está acima, quem está abaixo, quem está do lado. Né? Então, assim também, a discipuladora tem essa função de relacionar-se com o seu pastor e levar esse relacionamento para os seus liderados. Amém, irmãs? Amém. Então, como que... quem é que, então, Deus vai separar para ser uma discipuladora? Eu já estou orando a respeito disso. Nós vamos orar agora e Deus vai levantar. Mas Deus vai mostrar como. São mulheres que influenciam, mulheres que transmitem uma paixão. Não é um cargo. Fala para a irmã Sócia, ela não é um cargo. É um encargo. É um encargo, é um peso que você tem um prazer, um desejo de servir, de se entregar mais, de honrar mais o reino. Então, você faz isso por encargo.
né? Então, você transmite uma paixão. Não é uma falação ou simplesmente um convite ou uma conversa informal. Não, é uma paixão. Amém, irmãs? Então, quem é apaixonado influencia. Não é verdade? Você vê e fala, meu Deus, é muito, eu quero fazer igual ela faz. Isso envolve. Então, essa paixão vai ser transmitida o quê? Para as outras mulheres. Né? As líderes em treinamento, que eu vou falar daqui a pouco, que serão, então, atraídas. Né? Então, para levantar uma líder em treinamento, o que você precisa? Você precisa ter paixão. Fala para a sua irmã, você precisa ter paixão. São as mulheres apaixonadas que levantam líderes em treinamento. A não ser que você seja muito favorecido de já pegar alguém pronto, Deus te entrega alguém pronto ali, né? Alguém que às vezes mudou de cidade, ou alguém que estava meio parado por alguma razão e voltou. Mas se você é alguém apaixonado, você vai atrair pessoas. Né? Então, primeira coisa, você tem que ser essa pessoa. Porque imagine, irmãs, a líder que vive cansada. Né? A minha sobrinha queria, por um tempo, estava decidindo qual seria a faculdade que ela ia fazer. E daí ela falou assim, todo mundo faz pedagogia, né? Porque lá em Cuiabá tem a escola videira, minha sogra que cuida da escola videira, você vai ajudar, vai ser uma benção. Mas eu não quero ser igual a diretora de escola, não. Falei, por que você não quer ser? Fica só cansada, com a cabeça baixa, sempre mal vestida. Eu não quero ser. Eu falei, mas você pode ser diferente, né? Olha a imagem que ela tem. Mas depois Deus falou no coração dela e hoje ela faz pedagogia. Né? Deus moveu profundamente na vida dela lá no Encontro de Filhos de Pastores e ela está fazendo pedagogia. Mas, olha, irmãs, isso é muito sério. Porque, às vezes, você, em vez de inspirar, você fala, eu quero isso aí para mim? A irmã vive só descabelada, cansada, reclamando. Nossa, mas essas crianças dão trabalho hoje, hein? Nossa, mas essa célula foi difícil. Ixi! Sabe fulano? Sabe fulano? Fala o nome da criança. Aquele ali, difícil demais. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Quem que você vai atrair, irmãs? Ninguém. Você acha que uma irmã... Uma vez, a gente estava lá em Cuiabá, tinha um bairro lá que Deus nos entregou aquele bairro. Pensa, tinha cada célula, tinha rua assim, 2 células em cada rua. A gente foi tomando posse assim, e cada célula que a gente abria era assim, muita criança. Não dava tempo da gente preparar a líder em treinamento, que já estava lotado, né? E aí, tinha uma líder minha, a mãe dela, né, já era um pouco mais velha, mas falou, mãe, por favor, mãe, se desperta. Por favor, nós precisamos tanto, vamos lá comigo, né? E aí ela chegou lá, naquele dia, sabe aquele dia da célula, com 30 crianças, todo mundo gritando, aquelas crianças assim, bem, né, animadas. E ela falou para a filha dela, Deus me livre, nunca mais eu volto aqui. Falei, olha, você convidou na força do braço, você tem que orar por ela, que ela tem que chegar, ela tem que ver outra coisa, que ela só viu a bagunça. Realmente existe esse desafio, não existe, irmãs? Só que você olha para quê? Você olha para o desafio da bagunça ou você olha para o resultado que a palavra de Deus traz no coração deles? Então é isso que vai dizer qual é a sua inspiração. É isso que você tem que falar. Se você ficar falando do que é ruim, né, você não vai inspirar ninguém. Então, se eu ficar na minha casa todo dia, nossa, mas seu pai é difícil, hein? Falar para minha filha. Mas seu pai é difícil, você viu? Ele não come nada que eu faço. Você viu como que ele é? Ele chega e não fala oi. Tá vendo como que ele é? Se eu ficar o dia inteiro assim, você acha que a minha filha vai querer casar? Lógico que não. Lógico que não. Né? Então, eu tenho que falar o quê? O que a gente faz no casamento, irmãs? A gente esquece os defeitinhos e exalta as coisas boas. Não é assim? Então, assim também lá na sua célula. Né? Lá na sua célula é assim também. Olhe para o que Deus está fazendo e não para o natural. Amém? Se você for uma mulher inspirada, encorajada, alegre com o que você faz, você consegue se alegrar com as crianças? Você tem prazer de estar com elas? Você tem alegria de ouvir as crianças? Ou é um peso? Se for um peso, é muito provável que você não vai conseguir despertar uma líder em treinamento. Mas se for alegria, lembra da palavra que nós ouvimos lá do pastor Aloísio? O melhor tempo da nossa vida? É aí que vem a frutificação, porque você transpira alegria. Então, aí vem a frutificação. Amém, irmãs? Amém. Então, nós temos que ser assim. São essas irmãs que levantam líderes em treinamento. Né? Agora, o encargo de levantar líder em treinamento é de quem? Fala assim, da líder. Fala para a sua irmã, é você, líder, que levanta líder em treinamento.
Então, todo mundo que está liderando célula aqui, quem aqui lidera uma célula? Levanta a mão. Agora, olha aí para quem está com a mão levantada e fala, é você mesmo. Né? Então, irmãs, primeiro, tenha essa alegria, tenha esse encargo e saiba, esse é o encargo seu. Porque tem muitas líderes que têm a postura assim, ô discipuladora, estou precisando de uma líder em treinamento. Né? Arruma uma líder em treinamento aí para mim. Não é assim, irmãs. Não é assim. Sabe qual que é o maior desafio da discipuladora? Levantar outra discipuladora. Então, ensinar você a levantar as líderes em treinamento. Amém? Amém. Então, você levanta. E quem que vão ser, então... quem que vai ser levantado e quando que você vai ser levantado discipulador? Imagine uma irmã que ela influencia, que ela tem esses pré-requisitos e que ela sempre influencia outras irmãs. Que ama as irmãs, que gosta de estar junto, que compartilha, que abençoa, que as irmãs reconhecem nela uma liderança e querem estar com ela. Ela vai ser a discipuladora. Diga amém. Então, olha, como que nós vamos fazer na prática, né? Então, você precisa ter claro no seu coração, ter forte, viu, líder? Em seu coração, esse desejo de levantar uma líder em treinamento. Diga amém. Você precisa desejar e você precisa orar. Amém? Pastora, minha célula está muito pequenininha ainda, estou começando agora, irmãs. É agora mesmo que você tem que orar. Né? Não é depois. Depois já está grande? Aí você já está com o pepino. Não é verdade? Aí você não sabe mais o que fazer. Que aí até você começar a treinar alguém, né? Então você precisa ter esse encargo hoje. Orar. Pedir ao Senhor, Senhor, me dá líder em treinamento. Senhor, me dá mulheres. Eu quero pastorear mulheres, se você tem esse desejo de ser discipuladora. Então você ore ao Senhor e o Senhor vai te dar. Amém? Então, na prática, o que você pode fazer? Primeiro, aproximar-se das irmãs da igreja, né? Fazendo relacionamento com propósito. Então, não é se aproximar de qualquer maneira, mas é se aproximar com um propósito. Né? Uma coisa é você aproximar só para, oi, tudo bem? Outra coisa é você aproximar com um propósito. Você aproximar porque realmente você tem orado por ela, né? Porque você deseja influenciá-la, né? Aí, isso é muito poderoso, mas você precisa ter isso em mente. Então, quando você chegar, tem irmãs que são mais tímidas, mas você precisa desenvolver isso. Você chega na igreja, o que você faz quando você chega na igreja? Você vai, eu vou dar algumas opções. Você é aquela pessoa que entra no corredor, fala oi só para quem está no corredor, senta no seu lugar, ou você fica olhando e cumprimentando as pessoas que estão sentadas? Pensa aí qual é a sua atitude. Né? Então, você deveria ter esse encargo, né? De olhar e observar as irmãs. Às vezes tem irmã que está chegando, que às vezes nem ainda passou pela cabeça dela, mas é alguém que você pode influenciar. Amém, irmãs? Lá na célula do seu marido, quem tem um marido que é líder, ou às vezes não é líder, mas participa de uma célula. Lá está o maior índice de mulheres que podem responder e estar junto com você. Então, faça relacionamento. O que é fazer relacionamento? É você se aproximar, é você conversar. Sabe aquela pessoa que a irmã, hora que lembrar, ela lembra de você para ir dar um passeio ou para pedir uma oração? Ela vai lembrar da pessoa que é mais próxima. Então, isso são algumas atitudes práticas que você pode tomar. Você pode orar e motivar as mulheres, tanto da célula do seu marido, como da igreja em geral, para fazerem incursão e CTL. Amém? Porque não dá para ser líder sem incursão e CTL. Então, começa já a investir e a gerar as irmãs, colocando no cursão e no CTL. Irmão, vamos fazer o cursão, aprender a palavra, o Senhor quer usar você. Né? Você sempre tem que começar esse relacionamento já também tendo uma direção à palavra de Deus. Porque senão vai ser um relacionamento sem propósito. Precisa também convidá-la para fazer o CTL Kids. Diga amém. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a agenda, né? Também precisa convidá-la para trabalhar no encontro com Deus, para conhecer de perto o que nós fazemos. Você pode fazer isso também. Então, uma irmã que você está falando, mas ela não consegue visualizar, ela não entende muito, fala, vai ter o encontro com Deus, você não quer ir trabalhar? Pode trabalhar na limpeza, na cozinha, vamos com a gente. O que acontece? Ela vai chegar lá e ela vai ver como que Deus age no meio das crianças, como que Deus age no meio dos juvenis. E é muito provável que ela vai ser tocada pelo Senhor, porque você já está orando por ela, não está? Então, ela vai ser despertada.
Amém, irmãs? Estão anotando para vocês praticarem, irmãs? Depois vem falar, não tem líder em treinamento, né? Depois disso, que você já fez todo esse processo, aí você vai convidar frontalmente para se tornar uma líder em treinamento sua. Quem que pode ser sua líder em treinamento? Quem já está fazendo CTL. Né? Quem já entrou no CTL, está cursando, já pode ser uma líder em treinamento. Não pode ser levantada líder antes de concluir o CTL, mas já pode ir sendo treinada para quando concluir o CTL se tornar uma líder. Amém, irmãs? E aí, quando faz o CTL, ela pode, nesse mesmo semestre, estar fazendo CTL Kids. E aí nós vamos, então, levantar muitas mulheres para o reino de Deus. Amém, queridas? Então, quem é que quem vai se tornar a sua líder em treinamento? Aquela que vê em você um referencial espiritual. Né? Se ela vê em você, isso já focando para ser a sua discípula, para você formar o seu discipulado. Então, aquela irmã que você trabalhou, que você chamou, que você envolveu, se ela consegue olhar para você e ver que você é uma mulher de Deus que fala na vida dela, reconhecer a autoridade de Deus, né? Ela vai, com certeza, desejar ser sua discípula. Agora, se é só uma amizade, a amizade é importante, mas não é suficiente. Fala para a sua irmã, a amizade é importante, mas não é suficiente. Né? Tem que ser mais do que isso. Porque se for só uma amizade, ela tem amizade com muitas outras mulheres. Então, você tem que transmitir algo mais para ela. Né? Você tem que ser alguém que realmente é usado por Deus na vida dela. Quem perceber seu encargo, amor e servidão pela vida dela. Sabe, irmãs? As pessoas percebem quando você tem um encargo genuíno por elas. Quando você as ama de verdade, quando você tem disposição para servir. Então, eu quero ser minha líder em treinamento, mas você não liga, não conversa, não visita, não vai atrás, não ajuda quando ela precisa de ajuda com o filho, não ajuda quando ela está no hospital, nem vai visitar. Então, irmãs, aí não tem relacionamento. Você precisa realmente se entregar e servir, e honrar e abençoá-la. Porque nós somos chamados para honrar e abençoar a vida dos outros, amém? Então, quem gasta tempo em relacionamento, em cuidado e em envolvimento? Pergunta para a sua irmã, você tem disposição para gastar tempo em relacionamentos? Isso, muitas vezes, fala de você abrir mão de sair com o seu grupinho que você gosta tanto. Porque sempre tem um grupinho favorito, não é verdade? Você quer vamos comer uma pizza, vamos comer uma esfirra. Aí você vai com aqueles que você vai todo domingo. Mas por que você não se aproxima de outra irmã e fala, vamos comigo lá, comer uma pizza, quero conversar, falar um pouquinho com você. Envolver outras irmãs. Né? Isso aí vai trazer o nosso crescimento. Amém? Então, eu queria que você ficasse de pé agora. Nós vamos, bem objetivamente, orar por isso agora. Eu quero que você fique de pé e que você ore ao Senhor. Se você é uma líder em treinamento, ore para que o Senhor te levante como líder, que você seja preparada e que você também, quando liderar, tenha sua líder em treinamento, que o Senhor já vai preparando agora. Amém, irmãs? Que já tem líderes aí que já estão na horinha de assumir uma célula. Então, já está com esse encargo já, né? As líderes, orem para que Deus possa te levantar e te dar líderes em treinamento. E as irmãs que já se sentiram despertadas para ser uma discipuladora, ore para que o Senhor te dê uma equipe. Amém? A equipe sua não é mulheres que eu vou colocar para você cuidar. A sua equipe são mulheres que você vai despertar. Amém? Então, feche os seus olhos e ore. E as discipuladoras, ore para que o Senhor te faça multiplicar a sua liderança e você tenha novas discipuladoras. Amém? Pode orar, irmãs.